Estas foram as últimas imagens gravadas de Amber Gibson, uma garota de 16 anos que esta noite passeava com a pessoa que mais confiava, o seu irmão. Mas o que este rapaz estava prestes a fazer com ela esta noite foi algo terrível. Fique conosco para conhecer os detalhes desta história, na qual o amor e a confiança foram traídos da forma mais cruel. Nascida em 1º de novembro de 2005, na Escócia, Amber Gibson foi a segunda filha do casal, formado por Anne Mary Adams e Peter Gibson. A linda bebê ruiva veio completar a família que, 2 anos antes, havia dado as boas-vindas ao primogênito, Connor Gibson, de pele tão clara quanto a dela, mas com cabelos escuros. O contraste entre os dois irmãos os tornava muito chamativos. Além disso, eram simpáticos e sorridentes. No entanto, nada naquele lar em East Kilbride parecia prenunciar um bom futuro para Amber e seu irmão, pois, desde a mais tenra infância, ambos foram testemunhas do terrível tratamento que seu pai dava à mãe. A violência de Peter parecia não ter limites, ferindo o corpo, a mente e o espírito de Anne Mary. Para piorar, o homem tinha um histórico policial que incluía abusos contra 2 menores e uma mulher. Por esse motivo, o pai foi detido. E a mãe foi declarada incapaz de criar as crianças sozinha, por ter profundos traumas dos abusos vividos, e foi recluída em um hospital psiquiátrico. Como consequência, tanto Amber quanto Connor foram rapidamente retirados de sua casa paterna e colocados sob cuidados sociais. Após um processo de avaliação e tomada de decisões, foram enviados para viver com a família Niven. O lar era composto por Craig Niven e sua esposa, Carol Niven, que tinham 2 filhas chamadas Laura e Lisa. Eles residiam em Larkhall, uma cidade tranquila, e a relação entre todos era bastante harmoniosa. Parecia que a pequena Amber, então com 3 anos, e Connor, com 5, teriam a oportunidade de uma existência digna e cheia de amor, longe dos abusos de seus primeiros anos de vida. E, de fato, assim que pisou em seu novo lar, Connor surpreendeu seus pais adotivos ao dizer a Amber que finalmente estavam seguros e protegidos. Enquanto isso, Peter, o pai biológico, foi sentenciado à prisão. A história feliz parecia se consolidar, enquanto Craig e Carol davam tudo de si para serem os pais ideais. Aparentemente, tudo corria muito bem, já que alguns anos depois, o casal recebeu a custódia permanente de ambas as crianças. No entanto, com o passar do tempo, uma sombra começou a surgir por trás da personalidade tranquila de Connor. Era quase como se aquelas experiências traumáticas do passado nunca tivessem sido superadas. Ele estava no início da adolescência, então Craig e Carol atribuíram isso a uma fase do crescimento, esperando que, com sorte, fosse algo passageiro. Paralelamente, tomaram algumas medidas que consideraram necessárias, como matricular Connor em uma escola secundária para crianças com necessidades sociais, emocionais e comportamentais, localizada em North Lanarkshire. Quanto a Amber, era impossível reclamar. Naquela época, a jovem ruiva já havia demonstrado uma qualidade humana excepcional, especialmente considerando o imenso sofrimento que havia experimentado em sua infância. A garota era generosa, atenciosa, carinhosa, solidária e admirável. Ela tinha uma perspectiva incrível da vida e adorava arte e canto. Amber foi matriculada na Academia Morehouse, em Hamilton, South Lanarkshire, e era muito querida em sua comunidade escolar. Seus colegas e professores, que a consideravam brilhante e vivaz, também relataram que Amber sonhava alto. Seus pais adotivos não poderiam estar mais satisfeitos e igualmente felizes como se sentiam suas irmãs de criação, Laura e Lisa, com sua presença. Paralelamente,
O comportamento de Connor tornava-se cada vez mais preocupante. Antigos colegas de estudo o descreveram como uma pessoa desagradável, que falava em eliminar os outros. Inclusive, todos comentavam que, naquela época, ele havia ameaçado fazer mal a um bebê. Além disso, em casa, as coisas com ele não iam muito melhor, a ponto de que, em breve, Craig concluiu que deixar Connor sozinho com sua irmã mais nova não era uma boa ideia. Ele argumentou que os dois juntos não eram uma boa combinação. Connor repetia as condutas de seu pai, tratando a sua irmã como seu pai tratava a sua mãe. Os pais adotivos ficaram com medo das possíveis consequências dessa relação e optaram por separá-los, devolvendo Amber com 14 anos nesse momento para o lar adotivo. Paradoxalmente, seu irmão problemático permaneceu com os Niven até completar 18 anos. Pouco depois, ele se mudou para um albergue para pessoas sem teto chamado Blue Triangle. Numa noite de junho de 2021, enquanto Amber dormia, ela foi atacada e abusada por Jimmy Stars, um rapaz que morava no mesmo orfanato. Jimmy foi condenado a 10 anos e meio de prisão. Após todo esse processo, que foi difícil de suportar para a adolescente, Connor ligou para o lar infantil de Hill House para falar com sua irmã, para saber como ela estava. Amber, sentindo-se muito vulnerável, agarrou-se à esperança de reencontrar-se com o seu irmão e ter um pouco de amparo nesse momento, embora soubesse muito bem que seu irmão tinha um temperamento terrível. O administrador da residência, Ian Curry, tentou dissuadi-la da ideia de se aproximar de Connor, mas seus esforços caíram em ouvidos surdos. Sobre esses dias, uma boa amiga de Amber lembrou que, embora a relação entre os irmãos fosse turbulenta, a garota tinha um afeto especial por Connor e estava ansiosa para vê-lo. No entanto, assim como ele apareceu de repente, também desapareceu, deixando-a cheia de dúvidas. Enquanto isso, Amber procurou seguir sua vida da melhor maneira possível, como sempre soube fazer. Certamente ela era uma jovem de espírito e vontade invejáveis. Alguns meses depois, seu irmão Connor voltou à cena. É possível que ela se sentisse pressionada pelo afeto sincero de seu único familiar biológico. E embora as feridas de suas disputas e conflitos ainda estivessem frescas, Amber ficou muito animada quando, durante uma troca de mensagens, ele expressou o desejo de se encontrar. Logo em seguida, marcaram data e hora. Foi assim que se reuniram no centro da cidade, na noite de sexta-feira, 26 de novembro de 2021. A alegria e o orgulho que Amber sentia por ter aquela presença fraternal ao seu lado eram tão grandes que ela tirou uma selfie com ele e, em questão de segundos, publicou-a em seu perfil de uma rede social famosa, com o dizer, junto ao meu grande irmão. Essa foi a última vez que alguém soube dela. Por volta das 22 horas, ambos os irmãos foram captados pelas câmeras de segurança nas proximidades do Parque Cadzow Glen. Eles caminhavam juntos pelas ruas de Hamilton. Em algum ponto daquele trajeto, fora do alcance das câmeras, Connor atacou Amber, abusou dela e, para piorar, infligiu-lhe golpes contundentes na cabeça e no corpo. Em seguida, segurou seu pescoço com tanta força que seus sinais vitais logo se apagaram. Cerca de 90 minutos depois, sem sequer se preocupar em esconder o corpo, Connor dirigiu-se ao albergue onde estava hospedado. Seu estado desarrumado foi novamente registrado pelas câmeras de segurança e o mostrou indo em direção a lixeiras do lado de fora do prédio, carregando uma lixeira de plástico. Estava vazia quando ele voltou, e sua camiseta e shorts manchados foram encontrados mais tarde pela polícia nas lixeiras. Logo foi gravado um momento em que ele desabou, exausto, contra uma barreira de metal. Finalmente, ele se recompôs e livrou-se de suas roupas manchadas. Pouco antes da meia-noite, chegou ao albergue
e disse a um funcionário do local que ele e sua irmã haviam discutido. Mais tarde, outra câmera mostrou que ele foi até os contêineres de lixo localizados do lado de fora do prédio, carregando um balde de plástico. Outra ação de Connor foi ligar para o orfanato Hill House para dizer que não se preocupassem se sua irmã não chegasse, afirmando que Amber estava bem. No entanto, naquela mesma noite, as autoridades do local relataram a adolescente como desaparecida. Naquela sexta-feira, 26 de novembro de 2021, o padeiro aposentado William Corrigan levou seu filho Stephen Corrigan, de 45 anos, para receber uma vacina contra a Covid-19. Devido a uma queda recente, Stephen estava usando uma tipóia para imobilizar um de seus braços e, por isso, precisou da ajuda do pai. Após ser vacinado, Stephen, natural de Blantyre, North Lanarkshire, decidiu dar uma caminhada noturna e deparou-se com o corpo abandonado de Amber. Como se seu fim cruel não fosse suficiente, aquele desconhecido, em vez de alertar a polícia sobre a descoberta, cometeu seus próprios atos atrozes e profanou os restos de Amber. Em seguida, escondeu o cadáver entre folhas e arbustos e foi embora. Os entes queridos e as autoridades procuravam Amber por todos os lados. Paralelamente, Connor enviou uma mensagem estranha a um grupo de 5 amigos. Segundo ele, precisava de ajuda, com algo, embora não tenha especificado do que se tratava. Depois, tentando criar uma desculpa, ele também enviou uma mensagem a Amber, perguntando se ela estava bem. Aos amigos, escreveu novamente para dizer que havia resolvido o assunto por conta própria. Enquanto isso, sem notícias da garota, a angústia de Craig e Carol crescia. Eles também não sabiam nada sobre Connor, até que durante uma ligação feita no domingo, 28 de novembro de 2021, o jovem lhes contou que ele e a irmã haviam brigado na sexta-feira anterior. Mais tarde, naquele mesmo domingo, a polícia finalmente descobriu o corpo da jovem. Sua roupa íntima havia sido rasgada e o traumatismo em sua cabeça era evidente. Após proteger a cena e o perímetro, os investigadores começaram a registrar e vasculhar a área. Foi assim que encontraram, dentro de alguns contêineres de lixo, os shorts e a camiseta que Amber vestia. Ambas as peças tinham manchas. Para os entes queridos, o triste desfecho foi devastador. A primeira tarefa da equipe de detetives foi reconstruir os movimentos e interações de Amber naquela noite, desde o momento em que foi vista pela última vez na rua Cadsall até o momento em que sua vida foi tirada e seu corpo deixado no parque Cadsall Glen. Em uma coletiva de imprensa realizada para pedir a colaboração do público, o detetive superintendente Raymond Brown solicitou que qualquer pessoa com informações sobre o ocorrido entrasse em contato. Ele enfatizou a importância da polícia entender os eventos que levaram ao fatal fim de Amber e destacou o valor de obter pistas sobre o responsável, a fim de trazer algum fechamento para a família. Sabendo que a comunidade estava temerosa, o superintendente indicou que a captura do autor era vital, pois isso garantiria a segurança dos moradores ao remover essa pessoa da sociedade e colocá-la atrás das grades. Raymond também mencionou que Amber foi vista pela última vez em uma parte da cidade, bastante movimentada. Segundo ele, a rua deveria estar cheia de pedestres, motoristas e outros, especialmente porque seu desaparecimento ocorreu em uma sexta-feira à noite. Por fim, ele reiterou o apelo para que qualquer pessoa que a tivesse visto na área se apresentasse às autoridades e relatasse as circunstâncias. Após a coletiva de imprensa, algumas pessoas que pensaram ter informações entraram em contato com a polícia. No entanto, nenhuma pista se mostrou útil. Enquanto isso,
os investigadores continuavam sua busca por pistas e receberam o relatório do patologista forense que realizou a autópsia. O relatório destacou que Amber foi encontrada coberta de lama e perdeu a vida devido a uma compressão no pescoço. Outras evidências forenses incluíam manchas encontradas em sua jaqueta, que foram enviadas para análise de DNA. Quando os resultados voltaram, uma verdade assustadora veio à tona para os detetives. Sem dúvida, a amostra era compatível com o de seu irmão. O DNA de Connor também coincidia com amostras biológicas encontradas na roupa íntima de Amber, que havia sido arrancada à força, segundo o legista. Para tornar o caso ainda mais sombrio, havia outro DNA masculino que não foi identificado imediatamente. Com tais descobertas em mãos, Connor passou a ser considerado o principal suspeito do caso. Ele, por sua vez, continuava tentando parecer inocente e criando desculpas falsas que se desmoronavam facilmente. Uma das tentativas que a polícia considerou desastrada foi uma publicação nas redes sociais no dia 1º de dezembro, na qual Connor tentou homenagear publicamente sua irmã, enchendo-a de elogios e afirmando que sentiria sua falta, porque a amava muito. No dia seguinte, através de seu telefone celular, ele pesquisou na internet como enganar a polícia. Além disso, publicou outras mensagens em suas redes sociais, todas demonstrando raiva pela pessoa que tirou a vida de sua irmã. Horas mais tarde, ele foi preso. Enquanto isso, os detalhes relacionados ao caso foram mantidos em absoluto sigilo, sem vazamentos para a mídia, a fim de não comprometer a investigação. No entanto, algumas informações vazaram, e começou a circular a notícia de que o irmão da vítima estava no radar das autoridades. Mas, ao se sentir cercado pela polícia, Connor não desistiu de tentar se desvincular do caso. Pelo contrário, pressionou um veículo local para publicar uma homenagem à sua irmã. Enquanto isso, as análises de DNA e outras provas forenses continuavam em ritmo acelerado e todas traziam informações valiosas. Assim, determinou-se que as roupas de Connor tinham vestígios de sua irmã. Além disso, as análises mostraram que o terceiro material biológico pertencia a Stephen. Peter Benson, um policial especialista em cybercrime, analisou o telefone de Connor e descobriu evidências que ajudaram a esclarecer o caso. Por exemplo, a mensagem que ele enviou ao grupo de 5 amigos foi considerada suspeita, assim como a mensagem enviada a Amber, sabendo que ele mesmo havia acabado de tirar sua vida. Para piorar, o histórico de buscas o deixou completamente exposto. Foi então que começou a vir à tona a intrincada trama do trágico fim da jovem. Connor teve que se apresentar no tribunal de Hamilton para enfrentar as acusações pelo abuso, tirar a vida e tentativa de fraudar o curso da justiça. Segundo os promotores, Amber confiava plenamente em seu irmão, mas ele se aproveitou e traiu esse amor ao tirar sua vida da maneira mais atroz. No final, a justiça determinou que ele permanecesse sob custódia policial, aguardando investigações futuras e novas audiências no tribunal. Quanto a Stephen, ele foi preso pouco tempo depois. No dia 13 de janeiro de 2022, ele compareceu ao tribunal de Hamilton, acusado de tentar corromper o curso da justiça. Ele se declarou inocente e, assim como Connor, foi colocado sob custódia policial, aguardando o desenvolvimento de seu julgamento. O ano de 2022 foi marcado por idas e vindas legais. Para Carol e seu marido, Craig, foi um período extremamente difícil, entre o luto pela perda de Amber e o choque com a possível culpa de Connor. No dia 1º de novembro de 2022, data em que Amber completaria 17 anos, seus amigos e familiares homenagearam sua memória com mensagens emocionantes e desejos de descanso eterno, acompanhados de fotos dela em seus perfis nas redes sociais.
Carol mudou sua foto de perfil para uma imagem da adolescente. Embora fosse um gesto pequeno, ela afirmou que ver a foto lhe trazia uma certa paz, sensação que vinha de ter dado tudo o que pôde enquanto Amber esteve ao seu alcance. Além disso, seus entes queridos criaram um santuário embaixo de uma ponte perto de onde seu corpo foi encontrado. Lá, colocaram dezenas de flores, balões e velas em sua homenagem. Infelizmente, o santuário foi incendiado alguns dias depois, quando alguns vândalos atearam fogo a um container de lixo próximo, e as chamas se espalharam. Em resposta, familiares e amigos organizaram uma celebração no Strathclyde Country Park. Os participantes soltaram balões, alguns em forma da letra A, inicial do nome de Amber, e os deixaram subir ao céu, enquanto a ferida deixada por sua perda ainda não cicatrizava. O julgamento de Conor finalmente ocorreu em julho de 2023 e foi presidido pelo juiz Lord Mulholland. O acusado, durante todo o processo, negou qualquer tipo de envolvimento no ocorrido contra sua irmã. No entanto, as evidências contra ele eram tantas que seu próprio advogado, Tony Graham, teve que apelar para despertar um pouco de compaixão nos presentes na sala. Foi assim que ele declarou que Conor havia sofrido negligência e abuso emocional durante toda a vida, e que isso poderia explicar algumas de suas ações. Em seguida, foi a vez de subir ao púlpito o diretor de saúde e assistência social do Conselho de South Lanarkshire, Somen Sengupta. Ele classificou o caso como desesperador, triste e angustiante. Depois, o tribunal ouviu que Conor não parecia chocado quando falou com Craig no dia em que o corpo de Amber foi encontrado. O pai de criação, por sua vez, testemunhou sobre o comportamento de seu filho e como ele havia se tornado problemático nos últimos tempos. Após um processo judicial que durou 13 dias, o Tribunal Superior de Glasgow considerou Conor culpado pelas 3 causas das quais foi acusado. O juiz descreveu o ato como doentio e, em seguida, advertiu Conor de que ele pagaria um alto preço. 15 dias depois, foi a vez de Stephen enfrentar a justiça em relação ao seu caso. Ele não foi acusado pelo que fez com o corpo de Amber, porque não existe um castigo para esta causa na Escócia. Stephen tinha passado a noite na casa de seu pai idoso. Segundo ele, passou a maior parte do tempo jogando no computador. Ele também afirmou que não sabia por que seu DNA estava no corpo de Amber. Embora William tenha confirmado grande parte do que o filho relatou, também admitiu ao júri que não podia ter certeza do que Stephen havia feito durante a maior parte daquele fim de semana. Finalmente, ele foi declarado culpado por tentar frustrar os fins da justiça e perturbar a ordem pública. Em setembro de 2023, em uma audiência conjunta, ambos receberam as sentenças correspondentes. Conor Gibson foi sentenciado à prisão perpétua no Tribunal Superior de Livingston, devendo cumprir uma pena mínima de 22 anos, antes de poder solicitar liberdade condicional. Quanto a Stephen, ele recebeu uma sentença de 9 anos de prisão. Em um comunicado após o julgamento, a família reconheceu que suas vidas nunca mais seriam as mesmas e descreveu Amber como uma menina generosa, carinhosa, solidária e admirável.